Olá, seja bem-vindo. A pandemia fez as pessoas ficarem mais em casa e os acidentes domésticos aumentarem. Segundo dados do Ministério da Saúde, o crescimento foi de quase 80% se comparados com 2019. Sobre o tema, eu converso com a médica de família Beatriz Ampar. Ela fala conosco de Londrina. Tudo bem, Beatriz? Olá, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui conversando desse tema que é tão importante, tão prevalente aí nesses últimos anos e espero poder contribuir com essa discussão. Obrigado pela disponibilidade. Nas visitas que você tem feito às famílias, você percebe que de fato aumentou o número de acidentes domésticos? Sim, nós temos percebido isso tanto nas visitas domiciliares, quanto no próprio consultório, né? Quando o acidente ele não é tão grave, a pessoa consegue agendar a consulta, chegar na consulta com essa queixa. Nós percebemos também, além do consultório e das visitas domiciliares, um aumento nos serviços de urgência, no transporte móvel também de urgência, né? SAMU, esse tipo de ambulância, e todos os relatos que nós recebemos nas consultas também. Quem são as principais vítimas? Sem dúvida, né, os mais acometidos são as crianças. Mesmo antes da pandemia, o número de acidente doméstico com crianças sempre foi grande, sempre foi uma causa importante de mortalidade nessa faixa etária. Mas também nós temos percebido um aumento nos idosos, nos adultos. Quais os principais cuidados, então, para a prevenção de acidentes com as crianças? O que a gente precisa fazer é transformar a nossa casa num ambiente seguro. Então a gente tem que fazer rastreamento mesmo de todos os possíveis perigos, identificá-los, né? E evitar que essas coisas aconteçam. Com crianças acontece muito quedas, intoxicações, então ingesta de medicamentos, produtos de limpeza. Todos esses cuidados eles devem ser tomados para que a criança não tenha acesso a esses produtos. Então, deixar medicamento, produto de limpeza, perfumes, esse tipo de coisa longe do alcance delas. Colocar barreiras para que as crianças não subam, né, em sofás, móveis, enfim, que não fique de fácil acesso para elas. Tomar cuidado também com queimadura. Muito comum panela, né? Então aquela história de deixar o cabo da panela para fora do fogão, sempre deixar ele para dentro, para que a criança não passe ali e derrube aquilo e faça uma queimadura extensa, né, no seu corpo. Proteger as tomadas também é importante. Então, quando ela não estiver em uso, sempre deixar protegido. Porque nesse ambiente agora de home office, né, um descuido, né, que o adulto que está responsável ali por aquela criança dê, já é possível que alguma coisa aconteça. Uma outra causa importante são os afogamentos. Então, pode ser piscina, banheiro, balde. Em crianças muito pequenas, a cabeça ainda é mais pesada que o corpo. Então, às vezes, ela vai de curiosa olhar um balde que tem água, cai e acaba se afogando. E é uma coisa muito trágica, né, quando acontece. Então, realmente evitar. Se tiver piscina, colocar cerca. Se tiver banheira, deixar sempre o banheiro fechado. O banheiro é um lugar perigoso para a criança, né? Então, sempre ter esse cuidado de deixar fechado e não deixar baldes, bacias, né, com água, coisa de molho, porque realmente é um risco a mais aí para as crianças. E quais os cuidados especificamente com os idosos? Os idosos, eles já têm uma fragilidade própria da idade. Então, muitas vezes já tem fraqueza muscular, instabilidade postural, a qualidade dos ossos já não é mais a mesma. Pode acontecer de idoso tomar muitas medicações e algumas delas já predispor para tontura, para queda, para sonolência diurna. Então, todos esses já são fatores de risco intrínsecos dos idosos. E aí a gente tem que fazer essa vigilância, né, dentro da nossa própria casa, assim como a gente orientou para fazer para as crianças. Evitar tapetes para que não tenha quedas. Se tiver escada, sempre colocar corrimão. Aquelas barras de apoio, tanto no vaso sanitário quanto no banho, são muito importantes. Idosos que tenham maior predisposição para esquecimento, por exemplo. Tomar cuidado também com fogão, com preparo de alimentos. A sociedade como um todo, né, tem que participar disso. Isso não é uma responsabilidade exclusiva do idoso, é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade. Então, estar disponível, né, ou se oferecer, caso precise trocar uma lâmpada, caso precise fazer algum reparo na casa de um idoso, para que ele não precise se expor ao risco, né?
Jovens e adultos também têm se acidentado e de que forma? Com certeza, principalmente os homens, né? É claro que se a gente for comparar com os números de crianças e idosos, os adultos jovens, né, ainda são menor quantidade, mas também quando se acidentam acaba sendo acidentes mais importantes, mais graves, né? Se colocam em risco de uma forma que as crianças e os idosos talvez não se coloquem, né? Então, quedas também, é, muitas vezes falta equipamentos de segurança, né, para os jovens e para os adultos fazerem certos reparos em casa. Queimadura meio que não escolhe, né, idade nem gênero, pode acontecer. Inclusive, houve um aumento dos acidentes em homens, né? Antes, os acidentes domésticos, eles eram mais comuns nas mulheres. E aí, na pandemia, a gente viu essa inversão, esse aumento do número de acidentes em homens. Pode ser pelo desemprego, pela condição, né, de home office mesmo, mas nós percebemos também um aumento nessa faixa etária dos adultos. Trabalhando ou estudando em casa, quais os cuidados para fazer isso de uma forma saudável e cuidadosa? Acho que a chave aqui é a prevenção. E levando em consideração que a gente tem pessoas trabalhando em casa, crianças, adolescentes estudando em casa, não tem como não se prevenir, não tomar cuidado para que essas coisas não aconteçam, né? Para que os acidentes não aconteçam. Transformar a casa em um ambiente seguro é a principal recomendação aí em relação a esse tema. Como administrar o tempo estando em home office para cuidar de si e dos demais membros da família para que não ocorram os acidentes? Acho que esse é o grande desafio nosso na pandemia, né? Conseguir cuidar de si para poder cuidar do outro. Outro tema que está muito presente durante a pandemia é a saúde mental. E esse talvez seja o nosso grande desafio, né? Cuidar de si para poder cuidar do outro. Os números de tentativa de suicídio e de suicídio mesmo têm aumentado muito nesse período. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter é com a nossa saúde mental. É estar com a nossa saúde mental em dia para ter essa consciência que só assim a gente vai conseguir cuidar das outras pessoas. Planejamento das atividades diárias é algo muito importante. Então, ou no domingo antes de começar a semana, ou no dia anterior, na noite anterior, você já programar o seu dia, deixar certinho quem vai estar responsável por cada coisa, o que você vai fazer em cada intervalo. Isso é uma coisa que ajuda a dinâmica familiar e acaba prevenindo acidentes, né? Deixar a casa apropriada, de acordo com as pessoas que moram nela, com os riscos que estão relacionados com crianças, com idosos, com adultos. Sempre pedir ajuda quando for necessário. E está muito ligado mesmo nessa questão da saúde mental. Se você vê que a sua ansiedade, que a sua angústia, que as suas preocupações estão atrapalhando o seu dia a dia, acho que é hora de parar, repensar e traçar uma nova estratégia para essa família. E onde a gente vai procurar ajuda, né? Os serviços de saúde estão aí para nos ajudar. A equipe multiprofissional, então, ter um psicólogo, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, são profissionais que podem nos auxiliar nessa reorganização, nesse manejo de ansiedade, de preocupações e ficar muito ligado mesmo nessa questão da saúde mental, porque com certeza tem sido um dos principais impactos da pandemia na saúde das pessoas. Beatriz, obrigado pela entrevista. De nada, a gente fica à disposição sempre que precisarem. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.